Fala, meu povo, boa tarde, família. Estamos iniciando mais um episódio do Solográtia e hoje nós estamos aqui com o seu José Oswaldo, que é Master Coach aqui de Arapiraca, atende todo o Brasil. Seu José, seja bem-vindo. O senhor sinta-se bem, a gente vai bater um papo aí maravilhoso sobre isso, viu? Boa tarde, eu queria agradecer às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Quero agradecer ao meu amigo e cliente Alexandro, que trouxe até vocês, né? Falou sobre mim para vocês e me deu essa oportunidade de estar aqui hoje para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre as características humanas, o que é neurociência, o que é Master Coach, por que Coach Integral Sistêmico. Conversar um pouco e, inclusive, principalmente por conta do podcast, quero agradecer a vocês pela oportunidade e principalmente pelo objetivo do podcast. Qual a importância disso nos negócios? Show de bola. Pessoal, antes de tudo eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Quero agradecer a EBIR Projetos em Gesso, quero agradecer a Alessandra Lima Arquitetura e Interiores, quero agradecer o Grupo Coringa, quero agradecer também ao Perucaba Bairro Planejado, quero agradecer ao Poder das Milhas, quero agradecer também à construtora Freedom, quero agradecer a Nelson Filho Construtora, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores em geral. Ao longo do episódio a gente vai falando o nome de outros aqui e dizer a vocês que se inscrevam no nosso canal, tá? Você que está assistindo agora esse episódio, se inscreva no nosso canal, isso colabora bastante com a gente. Siga a gente também no Instagram, no TikTok, no Spotify, no Facebook, são as nossas redes sociais. Na plataforma do Instagram você vai ver todos lá as outras plataformas que você vai ser direcionado. Ao clicar você já vai ser direcionado para elas. Senhor José Oswaldo, para a gente iniciar, explica para a gente um pouco do que é um Master Coach Integral Sistemático. Como funciona isso? Na realidade, assim, existem vários modelos de coach no Brasil e existe o coach que é conhecido como coach tradicional. O coach integral sistêmico é um tipo de coach diferenciado. Esse coach é o coach que trabalha tanto o lado cognitivo do cérebro como o lado emocional do cérebro. Geralmente, quando você contrata um coach, na maioria das vezes ele trabalha o emocional, mas ele não trabalha o cognitivo. Então, no nosso caso, nós trabalhamos o cognitivo e trabalhamos também o emocional. Por isso que é integrado, os dois cérebros se integram. Sistêmico, porque nós entendemos que uma emoção ela pode sistematicamente estar ligada a outras emoções e desencadear tanto perdas como ganhos através de uma emoção. E um exemplo disso é muito simples. Por exemplo, quando você emocionalmente está mal na sua vida financeira, isso traz vários transtornos que não estão relacionados apenas com o dinheiro ou com a falta do dinheiro, né? Isso muitas vezes traz discussão nos relacionamentos e às vezes traz explosão nos relacionamentos pessoais com outras pessoas, traz comportamentos inadequados no trânsito, e nós estamos falando apenas de um problema emocional que está ligado à situação financeira da pessoa. Show de bola. E o senhor falando aí, realmente, eu acho que um dos principais fatores desse lado financeiro, quando aperta, acho que a maioria das outras áreas da vida começa a ser prejudicada por conta disso, né? Hoje é praticamente de praxe quando isso começa a acontecer. Senhor José, senhor José não, né? Você pode chamar de senhor. De Oswaldo. Senhor Oswaldo. Pode chamar de Oswaldo. Senhor não, pode chamar de Oswaldo. Oswaldo, diretamente Oswaldo. Fica senhor, fica aquela que eu tô achando. Não. O Vossa Excelência, senhor José Oswaldo, tão novo para mim estar chamando de senhor. Essa análise de perfil comportamental, como que funciona essa análise de perfil comportamental? Na realidade, nós trazemos no nosso DNA um perfil comportamental. Algumas pessoas, inclusive, confundem o perfil comportamental com identidade, né? Alguns analistas fazem com que alguns clientes achem que, por exemplo, identificando o comportamento, o perfil comportamental da pessoa, está identificando a pessoa, quando na realidade não. Nós temos 3 crenças que são fundamentais na vida humana, que é a crença de identidade, capacidade e merecimento. Isso tem muito mais a ver com quem você é, principalmente a crença de identidade. Essa sim diz quem você é. Já o perfil comportamental identifica
a forma com que você costuma se comportar ou a forma como você gostaria de se comportar. Então, existem 4 perfis comportamentais que vêm no nosso DNA, que é o influente, aquela pessoa que gosta muito de se comunicar com outras pessoas, mas que geralmente é uma pessoa que vive tendo ideias o tempo inteiro, que dificilmente termina um projeto, inicia um projeto, mas dificilmente termina porque já está criando novos projetos. É uma pessoa que gosta de estar rodeada com pessoas, é uma pessoa que gosta de ser observada, e é uma pessoa que sente necessidade de influenciar as outras pessoas, né, principalmente no nível de amizade. Tem o dominante já é uma característica de comportamento em que as pessoas não são muito ligadas a relacionamentos. Ela tem a necessidade de influenciar as outras pessoas, mas influenciar para tirar proveito do que as outras pessoas podem oferecer para ela. Então, o dominante, por exemplo, ela se relaciona com as pessoas, ela tem a necessidade de convencer as pessoas, mas para que ela possa alcançar os resultados que ela espera. Enquanto que o influente, ela se relaciona com as pessoas e quer ter esse contato com as pessoas, mas ela se preocupa com resultados. E geralmente o influente ele tem poucos resultados exatamente por conta disso, porque o que ela quer de fato é relacionamento. Já existem os outros perfis, que é o estável, por exemplo. O estável se preocupa muito com as pessoas, mas é mais introspectivo, é mais planejador, não gosta de surpresa, né? São pessoas que geralmente escutam muito, sofrem caladas, não é de expor os problemas que têm. Então, essas pessoas são as pessoas que têm a característica do comportamento estável. E tem o conforme, que é aquele analítico, aquele crítico, que nada está perfeito. Ele desenvolve um projeto, termina o projeto e ainda acha que falta algo para terminar. Nunca está satisfeito com o que faz ou até mesmo com o que apresentam. É uma pessoa altamente crítica e muito técnica, uma pessoa que analisa profundamente a parte técnica de tudo com que ela se relaciona. Oswaldo, eu acho que hoje as pessoas elas estão muito assim. Eu até lembrei de um filme agora, a gente conversando, eu lembrei daquele filme. Eu esqueci o nome do filme, mas tem uma passagem que a menina ela tá em um caminho e tem duas ruas, duas estradas. E o gatinho, um gato pergunta para ela e diz: "Para onde você vai?" Aí ela diz assim: "Eu não sei." E ele diz assim: "Olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." Qualquer caminho Eu serve. acho que hoje as pessoas estão muito ligadas a isso, né? Realmente Sim. reflete o que a maioria das pessoas estão vivendo. Tem muita gente que não sabe o que quer, não tem um projeto definido e fica aéreo, perdido, sem saber. Perfeitamente. Isso pode trazer algumas características importantes que precisam ser analisadas para encontrar a raiz do problema. Eu digo sempre, não adianta você tomar, por exemplo, a pessoa sente dor de cabeça todos os dias. Todos os dias ele toma ali um antisséptico e vai tomando aquele remédio e a dor de cabeça passa, mas a dor de cabeça é constante. Aquilo ali vai ser só um paliativo. Aquele remédio vai funcionar como paliativo, mas não vai resolver o problema. Eu digo sempre, o importante é que você chegue à raiz do problema, que você entenda qual a origem do problema. E aí você comece a tratar essa origem. E a partir daí você comece, o coach, por exemplo, ele não faz tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Se algum coach disser isso, ele está enganando o cliente, porque isso não existe. O coach, na realidade, o que ele faz? Ele identifica quais são as crenças limitantes do cliente, ele vai na raiz dessas crenças e começa a construir novas crenças. Porque muita gente, inclusive, tem essa dúvida. Se é possível mudar as crenças da pessoa, se é possível a pessoa começar a mudar os comportamentos. Sim, e eu digo sempre, e a ciência prova isso. A própria psicologia admite isso. Você não tem como mudar o caráter das pessoas, mas você tem como mudar o comportamento e as escolhas. Show. Então, a partir das novas escolhas, vem novos comportamentos. E esses comportamentos vão trazer novos resultados. Então, essa é a grande transformação. Então, nós temos que analisar qual a raiz. Se esse problema está, por exemplo, no perfil comportamental, porque ele se divide em 2 etapas. Você tem um perfil comportamental natural, aquele que vem de fato no seu DNA, e o adaptado, aquele que o ambiente onde você vive, as pessoas com quem você se relaciona, exigiram que você se comportasse daquela forma. Então, você começa a viver um perfil comportamental que não é o seu perfil, é adaptado.
Mas fica gritando dentro de você o perfil natural, querendo se libertar para fazer coisas que você tem talento para fazer, mas você não tem coragem, porque você foi obrigado a viver num perfil que não era seu. Isso traz muito prejuízo, traz cansaço e traz uma carga enorme para as pessoas que não conhecem o seu perfil natural. Show. E às vezes o pessoal não tem conhecimento de que há Perfeito. toda essa base de estudo, tudo isso que pode ajudar, né? Perfeito. Pode ajudar a desenvolver uma nova maneira e uma maneira melhor de viver, de se comportamentar, de lidar Perfeito. com as pessoas, de socializar em si. E a sua colocação foi perfeita quando você disse, para quem não sabe para onde ir, qualquer Caminho baixa, né? Então, mas agora, a partir do momento que você começa a se conhecer e você começa a desenvolver a sua identidade, entender quem você é, desenvolver as suas potencialidades e, inclusive, não só potencialidades, mas entender também qual é o ponto em que você não consegue ultrapassar, ou seja, suas limitações. E aí você começa a entender e desenvolver crenças de capacitação. E aí você entende que você é merecedor do que você adquiriu através da sua capacidade e da sua identidade. Então você começa a desenvolver a crença de merecimento. Aí realmente você começa a entender qual é o caminho que você deve trilhar. Show, top. Oswaldo, o senhor também voltou para o senhor, conselheiro familiar. Como que funciona essa conselheiro familiar? Acho que hoje uma das áreas mais afetadas é a área da família, né? Sim, a gente percebe que de todas as formas a família ela vem sendo atacada e hoje eu me limito até em falar em relação assim porque a gente entra para algumas vias que são contestáveis, mas a questão da família tradicional ela vem meio que sendo distorcida, a situação a gente percebe que família hoje dificilmente você graças a Deus ainda tem, mas dificilmente você pega um casal que namora, noiva, casa, cria-se uma família, tem filhos, os filhos crescem, os pais morrem e assim perseguem. Hoje a gente está mais para aquela área, o pessoal forma uma família hoje, com 2 meses separa, acaba a família, com 1 ano separa, acaba a família, ou seja, está se tornando meio que rotina. Isso é normal isso acontecer. Perfeito. E o senhor, como conselheiro familiar, como que funciona essa consulta do senhor? Porque como Master Coach, nós podemos trabalhar em até 5 linhas diferenciadas. E cada um escolhe, por exemplo, tem um coach de carreira, tem um coach físico, tem um coach familiar, tem vários. Eu escolhi 2 caminhos para trabalhar. O coach business, ou seja, empresa de desenvolvimento empresarial e a mentalidade empresarial, né? E o coach life voltado para a família, ok? Então, vidas voltado para a família. Na minha concepção, eu inclusive fiz recentemente uma palestra com a Ruth Nezinho, que é vice-prefeita de Arapiraca, que se formou comigo também, e nós falamos exatamente sobre esses aspectos da mudança da família tradicional. Na realidade, nós vemos a família com a base de absolutamente tudo. A sociedade é indiscutivelmente um reflexo da família. Quando a família vai mal, quando a sociedade tem famílias desestruturadas, a sociedade também é desestruturada. É visível a desestrutura social por conta da desestrutura familiar. Então, por exemplo, você disse que agora é comum, né? E você colocou muito bem, agora é comum as pessoas casarem e se separar com pouco tempo. Porque as pessoas geralmente casam com um plano B. As pessoas não casam apenas com o plano A, elas casam com o plano B. Muitas pessoas me perguntam durante a palestra, o que é esse plano B? Bom, deixa eu explicar o que é o plano B. Se não der certo, separa. Não é simples assim? Então, quando você... E como tudo é mental, e é incrível, por exemplo, aqui a gente vai falar um pouquinho agora do surgimento das crenças, como elas surgem, e você vai perceber que as crenças elas determinam todos os resultados que nós conquistamos na vida. E ela inicia onde? Na comunicação. Existem 2 matrizes de criação de crença, desenvolvimento de crença, que é a matriz passiva e a matriz ativa. A passiva é aquela que você recebe dos outros sem que você tenha influência sobre a comunicação que você está recebendo, né? Embora você escolha com quem quer se comunicar. E a matriz ativa, que é aquela que você mesmo desenvolve, né? Você é quem influencia os resultados e você quem cria suas crenças. Então, assim, mas ambas começam na comunicação.
Então, quando o casal, né, inicia um casamento dizendo se não der certo, separa, ele consequentemente criou um foco naquilo que eles gostariam que não acontecesse, que é o quê? A separação. E a ciência prova, através dos estudos da neurociência, a neurociência prova, isso já está provado. Tudo que você foca expande. Então, muitas pessoas focam no que não quer, ao invés de focar no que quer. E eu vou dar um exemplo que é muito simples. Eu tenho feito trabalho, inclusive, em comunidades carentes. Eu faço um trabalho gratuito para várias famílias em comunidades menos prósperas, né? E pessoas, inclusive, mulheres analfabetas que transformaram completamente suas vidas. Hoje são donos de negócio, né? Transformaram seus casamentos. Inclusive, os seus maridos foram transformados pelos seus comportamentos. E o que é que nós vimos? Que geralmente essas pessoas criaram crenças através do foco em coisas que não queriam. Por exemplo, o pai bebia, chegava em casa embriagado e geralmente discutia ou batia na mãe. Aquela menina que assistia essa cena, ela dizia para ela o tempo todo: eu nunca vou casar com um homem que beba. Eu não quero casar com um homem que beba. Eu jamais vou querer casar com um homem que beba. Ela está focando no quê? No que ela não quer, né? Porque ela não quer casar com um homem que beba. E o que é que acaba acontecendo com ela? Em mais de 70% das vezes, isso tem estudo comprovando, em mais de 70% das vezes o que vai acontecer, ela vai casar com um cara que bebe. Porque ela passou a vida focando no que ela não quer. Se ela, ao invés disso, tivesse dito, tivesse comunicado para o cérebro dela o tempo inteiro: eu quero casar com um homem sóbrio, eu quero casar com um homem que cuide bem da sua esposa, eu quero casar com um homem responsável, ela estaria focando no que ela queria. E aí os resultados seriam outros. Show de bola. É incrível, né? Mas é real. Por exemplo, os pais que batem nas mães, né? Nas suas esposas, os pais que batem em suas esposas e têm filha em casa, é claro que nenhum pai gostaria de saber que a sua filha apanhou fora de casa. Concorda? Concordo plenamente. Principalmente hoje, que os pais se apegam muito às meninas, se apegam muito às suas filhas e têm uma relação mais carinhosa, mais aproximada com as filhas. Mas a partir do momento que ele bate na esposa, é praticamente certeza que ela vai casar com alguém que vai bater nela. Porque ela foi acostumada a ver isso dentro de casa, e isso provoca dentro dela um vício emocional, e ela vai precisar procurar alguém que faça o mesmo com ela, para ela alimentar o vício que ela adquiriu na infância. É pesado. Para você ver como as coisas estão interligadas. E aí, quando a família vai mal, os negócios também tendem a ir mal. É um reflexo, né? É um reflexo. É um reflexo. Eu acho que é justamente, e ao longo desse tempo todo, a sociedade começou a tornar isso normal, a fazer Sim. com que isso fosse normal. Eu acho que antigamente as pessoas tinham um vínculo, até acho que a minha avó falava uma coisa que era o seguinte: ela dizia que o meu avô, quando ela foi casar, ela dizia que o meu avô disse o seguinte: você está indo, agora se lembre que você vai para ficar lá. Tem esse negocinho de voltar a primeira vez que vim em casa. Não, lembrei agora, ela dizia assim, que não tinha, hoje o pessoal fala assim: você está indo, mas o seu prato e sua colher parece que permanece em casa. Né? É o plano B, né? É o plano B, né? Se não der certo, minha filha, pode voltar que o seu quarto está... Exatamente. Né? Ou seja, tá isso está fazendo, querendo ou não, com que o casamento se acabe muitas das vezes, principalmente por conta do diálogo, né? Por falta do diálogo, e acabe em um piscar de olhos, porque as pessoas simplesmente dizem: não, se não dá mais, acabou, estou indo embora. É simples assim. Então as coisas estão ficando um pouco meio que deturbadas, e ao longo do tempo as coisas parecem que têm piorado. E sem falar que as pessoas confundem o amor com o sentimento, e o amor nunca foi sentimento. Não existe um sentimento chamado amor. Se você for em Coríntios, por exemplo, se você for em Romanos, por exemplo, lá na Bíblia, você vai ver como Paulo fala do amor, e você vai perceber que amor não é um sentimento. Não. O amor é um grupo de atitudes, de ações. Amor é ação. É você respeitar a outra pessoa, é você tratar bem a outra pessoa, é você se preocupar com a outra pessoa, né? E aqui nasce um aspecto bem comum pelos quais os casamentos dão completamente errado. Porque as pessoas casam para ser feliz.
Quando você pergunta às pessoas se casou para ser feliz, a maioria das pessoas diz sim, eu casei para ser feliz. Você procura uma pessoa para casar que lhe faça feliz? Sim, eu procuro uma pessoa para casar que ela possa me fazer feliz. E aí é um erro muito grande. Por quê? Porque você vai criar perspectivas, ou expectativas, desculpa. Você vai criar expectativas perfeitas sobre uma pessoa imperfeita. Na realidade, você tem que procurar uma pessoa para casar que você deseje fazê-la feliz. Show. Porque a partir do momento que você procurar uma mulher para fazê-la feliz, essa mulher que eu escolhi para fazê-la feliz, e ela fizer o mesmo com você, aí não vão existir cobranças, porque os dois vão estar preocupados em fazer o outro feliz. Aí o relacionamento começa a dar certo. Mas quando eu, no meu egoísmo, vou buscar no outro aquilo que eu não tenho, sabe? Aquela metade da laranja, essas músicas românticas, que aquela é a outra metade que me completa, que etc e tal. Sim e não. Por quê? Porque é real de que, como as pessoas têm perfis diferentes, os perfis são diferentes exatamente para se ajustarem. Um complementa o outro. Mas quando você não entra num relacionamento disposto a amar, a se doar, o que é que acontece? Você vê as diferenças como defeito. E as diferenças não são defeitos, as diferenças são aspectos comportamentais. E, às vezes, também aspectos relacionados com a crença que as pessoas receberam na infância. Já trazem consigo, né? Já trazem consigo. Atenção, Jean, atenção, João. Estão querendo casar aí. O Jean, né? O Jean, né? Tá querendo casar, preste atenção nisso aqui, viu? Isso é muito importante. Tem coisas que a gente percebe que são coisas que a gente vive dia a dia, né? Sim. Coisas que você observa no dia a dia, sim, na normalidade. Desculpa. Oswaldo, a questão da consultoria administrativa, como que funciona essa parte também desse trabalho? Eu, durante muito tempo, trabalhei como consultor administrativo. Hoje eu não trabalho mais. Eu trabalhei durante muitos anos. Graças a Deus, as empresas com que eu trabalhei, todas elas cresceram muito e conquistaram resultados assim bem expressivos, né? Eu tenho inclusive relatos no meu Instagram em que o empresário deixa claro que ele, como engenheiro, hoje ele fatura 7 vezes mais do que ele faturava quando nós iniciamos o trabalho. Hoje eu faço trabalho de coach business, porque eu entendi o seguinte, que muitas vezes você leva uma consultoria administrativa para o empresário, mas ele psicologicamente não está preparado, mentalmente, emocionalmente não está preparado para aplicar a consultoria dentro da empresa. E aí, consequentemente, ele começa a ver o consultor como salvador da pátria. E às vezes esse consultor deixa de ser salvador da pátria e passa a ser muleta. E o empresário começa a ver que o negócio dele só funciona se ele tiver escorado no consultor. E muitas vezes a consultoria é extraordinária, mas a cabeça do empresário não está pronta para receber aquele trabalho, para desenvolver aquele trabalho. Então, a consultoria pode até funcionar por um certo tempo, mas depois, infelizmente, o funcionário volta para o estado em que se encontrava. Por quê? Porque ele tem limitações através das suas crenças, tem limitações através do seu comportamento que ele não conhece, como nós falamos aqui. E aí, neurologicamente, ou seja, psicologicamente, as emoções dele interrompem todo o trabalho que foi desenvolvido. Então, hoje eu vejo a importância de primeiro desenvolver as características emocionais desse empresário, para que ele comece a ter um equilíbrio emocional familiar e empresarial, e aí essa mudança dele ser permanente. Por quê? Porque nós não vamos mudar nele apenas as características administrativas do negócio dele. Nós vamos mudar o comportamento dele como empresário. As empresas não dão errado porque são negócios errados. As empresas dão errado porque os empresários fazem as escolhas erradas. Show. Acho que é um problema de muitos, né? A gente trouxe aqui o seu José Livino, que é um dos maiores empresários aqui de Arapiraca. Tive o prazer de conhecer. Ele falou algo bem direto mesmo, assim, que quando eles estavam iniciando o Grupo Coringa, uma das principais coisas que ele fez, ele disse que até hoje nunca se arrepende, foi de ter trazido uma empresa de São Paulo que prestava consultoria, e os caras passaram aqui mais de um ano aqui prestando consultoria para o Coringa, e o Coringa simplesmente teve uma alavancagem imensa. Sim. Ou seja, hoje o pessoal, muitos, infelizmente, não querem investir. Né? Não querem investir em quem tem conhecimento, em quem realmente pode ajudar, e fica ali naquela situação, e muitos quebram por conta disso.
Uma questão de princípio. Exato. Olha, só existe um motivo que quebra a empresa. Qual? Orgulho. Orgulho. Orgulho próprio. Orgulho. O orgulho. É a falta de humildade. Humildade é um princípio. E é incrível como a Bíblia diz assim, Jesus Cristo diz que os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quando ele fala dos exaltados, ele está falando dos orgulhosos. E é incrível como isso de fato acontece. Por quê? Porque o orgulhoso ele não precisa de ajuda. O orgulhoso ele já tem todo o conhecimento necessário. O orgulhoso ele detém o conhecimento que tem, ele não compartilha. O orgulhoso ele não demanda, ele não sabe compartilhar serviço. Para eles, na concepção dele, só ele sabe fazer perfeito. Então ele acaba não compartilhando com os, como é que diz, com seus colaboradores, né? Ele fica retendo muito processo operacional, e aí ele fica no operacional, mesmo tendo contratado pessoas, ele paga para as pessoas fazerem, ele mesmo faz. Ainda ontem eu faço um trabalho com um grupo de empresários do Brasil, toda quinta-feira à noite. E ainda ontem eu estava falando sobre isso com uma empresária, porque essa empresária tem uma grande loja, mas ela é caixa. Então, caixa é uma função completamente operacional. Mas por quê? Porque eu não tenho confiança. E você não tem um sistema? Tenho, mas o sistema funciona? Não coloquei para funcionar. Entendeu? Entendi. Então, aí, o que é que acontece? Isso é o orgulho de achar que ela é a única pessoa honesta do mundo. Porque quando você não confia que alguém faça o seu caixa, é o mesmo que dizer o seguinte, não existe pessoas honestas no mundo. Entendeu? Então, ela entra no operacional, poderia estar no estratégico analisando quais as saídas para a empresa dela, e, no entanto, ela está ocupando o tempo dela, que é caríssimo, por sinal, porque a maior retirada da empresa não é dos funcionários, é dela, e, consequentemente, ela pega essa hora caríssima dela e troca por um caixa. Poderia colocar alguém com um valor menor recebendo menor e fazendo a função. Fazer a empresa dela crescer, sem dúvida alguma. Show de bola. Oswaldo, vi aqui que também você tem MBA em Neurolinguística. Como que funciona essa questão da neurolinguística? Tem tudo a ver com o que a neurociência hoje, né, já descreve, que é a linguagem através do comportamento humano, a linguagem através do comportamento mental, através das emoções. Então, hoje, inclusive, tem um livro extraordinário, fica a dica aí para os empresários que trabalham com vendas, né? Todo empresário trabalha com vendas. Venda à mente e não ao cliente, que é a nova concepção dessa linguagem emocional, de você vender através das emoções, do conhecimento das características da outra pessoa, da real necessidade, das crenças que a pessoa traz para o negócio que está sendo feito. Então, a neurolinguística é essa linguagem mental, como as pessoas se conectam e se comunicam através do, do programa neural, através dos neurônios, do conhecimento, do raciocínio e do emocional. Show de bola. Oswaldo, se você pudesse fazer uma análise da sociedade em si, quando a gente para olhar a sociedade de hoje, atual, você percebe assim, lógico que tem estudos, tem pesquisas que comprovam que uma parte da população é assim, outra parte é assim, mas de maneira geral hoje, a gente está olhando a nossa população, são pessoas que tem muitos, lógico, também, pessoas que têm perspectivas, que têm projetos. E se você pudesse fazer uma análise de uma maneira mais geral, como você definiria essa sociedade? Olha, veja só, na realidade, o que existe, algumas pessoas às vezes não analisam isso, são mudanças entre gerações. Tem uma coisa que ela é pulsante e vai sempre existir, que chama-se conflito de gerações, né? Os seus pais tiveram um conflito de geração com seus avós, que tiveram um conflito de geração com seus bisavós. Você tem um conflito de geração com seus pais. Muitas coisas que seus pais, muitas formas que eles adotavam na sua criação, na sua educação, você não concordava. Da mesma forma que ele não concordava com algumas atitudes que você tomava na adolescência ou talvez na fase adulta, da mesma forma que você não concorda com algumas atitudes do seu filho. Show. Ok? E isso é conflito de gerações. E, na realidade, nós temos um certo temor, porque nós estamos numa geração em que nós acreditamos, a maioria de nós, acreditamos que
essa geração nova, essa geração que está aí, é uma geração que está perturbada e está perdida no espaço. A coisa não funciona bem assim. É verdade que os problemas emocionais, eles tiveram uma crescente muito expressiva, principalmente depois do trauma da pandemia. Agora vem os traumas da guerra e quando se trata de Israel, todo mundo fica preocupado com o fim do mundo. As pessoas têm dado mais ênfase ao fim do mundo, tanto que algumas pessoas esquecem de viver o hoje, porque o hoje é real, o fim do mundo a gente ainda não tem convicção. O Apocalipse até pode descrever como é que ele vai funcionar, mas serão sinais, mas esses sinais levam um tempo para ocorrer. Quando esses sinais dizem para você que isso vai acontecer, mas não diz exatamente o tempo que vai acontecer, porque o próprio Cristo disse que nem ele sabia do tempo, né? Então as pessoas ficam se preocupando muito com o futuro. Algumas pessoas se conectam às dores do passado, mas vivem pouco, muito pouco hoje. Existe solução para tudo, e essa sociedade é uma sociedade diferente da que nós estamos habituados a ver. Porque, afinal de contas, é através dessa cabeça pensante de que muita gente julga como inapta, que muita gente julga como incompetente, que nos deu a possibilidade de estarmos aqui hoje falando para milhares de pessoas no mundo todo através de um sistema chamado podcast. Show. Tá? Então, toda essa tecnologia, toda essa evolução foi desenvolvida por cabeças que muita gente não pagaria um centavo pelo pensamento deles ou pelas ideias deles. Então, na verdade, é uma contextualização diferente de viver, de fazer. Hoje, inclusive, por exemplo, empresas como a Google não paga o salário pela competência do funcionário, do colaborador. Ela paga pela produção do colaborador. Então, quantas ideias o colaborador traz? Quais são os resultados dessas ideias? Quantas vidas essas ideias vão impactar? O quanto isso vai fazer com que a Google se torne cada vez mais presente na mente das pessoas? Isso é o que ela busca. Ela não busca aquele cara que se encheu de diploma ou aquele cara que, consequentemente, se preocupou em trabalhar as horas que o relógio marca ou as horas que ele foi contratado. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com o que ele é capaz de produzir no íntimo, dentro do conhecimento das ideias que ele tem. Hoje existe, inclusive, existe um programa chamado gamificação para as empresas para reter funcionários e para aumentar o desenvolvimento das empresas no faturamento. Poucas empresas conhecem isso, mas as grandes empresas já trabalham bem isso. Por quê? Porque hoje é difícil você, por exemplo, pegar um jovem, 17, 19 anos, e reter ele na empresa. Aquele cara, principalmente, que foi criado na frente de um videogame. Eu não sei se alguns de vocês aqui jogam videogame, mas quem joga videogame só sabe o João, disso. olha a cara dele. O João, pronto. Mas ele sabe que isso é real. Eu vou falar, ele pode até confirmar, mas isso é real. Veja só, o cara foi criado jogando videogame. Esse cara é doente, esse cara é não sei o quê. Essa é a forma com que a sociedade, algumas pessoas da sociedade atual, olham para essa pessoa. Isso não é muito real, porque ele tem os ganhos através disso que ele faz, do que ele pratica. É uma forma diferente que ele tem de se comportar. Ok? E aquilo satisfaz, enquanto para a gente satisfaz jogar bola num campo gramado, para muita gente, na frente do videogame, está tudo certo. Inclusive, até aconselho que muitas pessoas que têm essa dúvida assistam 2 filmes interessantes, que é O Jogador Número 1, que ele já deve ter assistido, Jogador Número 1, e O Gran Turismo, que é um livro, é um filme lançado agora recentemente. A cara dele. Assistiu, João? Assistiu. Baseado em história real, é extraordinário. E o que o cara fez com a vida dele, a vida de centenas de pessoas, é extraordinário. Então, assim, através de videogame. Show. E é uma história de transformação de vida através de videogame. Aí a gamificação funciona exatamente por conta disso. Porque aquele jovem que está acostumado a jogar videogame, ele entra num jogo meio que sem conhecer. Mas ele começa a desenvolver através do quê? Das suas próprias aptidões. Ou seja, ele aceitou o desafio. Através das suas aptidões, ele vai descobrindo as saídas, ele vai descobrindo os recursos. E ele vai passando de fase. Quando ele passa de fase, ele é bonificado, ele ganha algo. Sempre que ele passa de fase, ele ganha uma bonificação. Correto, amigo? É assim que funciona? Ele ganha uma bonificação, ok? Quando ele chega na empresa, que ele tem só o salário no final do mês... Já dá um impacto na mente já. Desmotiva. Porque ele atingiu a meta dele, mas qual foi a bonificação que ele recebeu por ter passado por essa etapa? Nenhuma. Aquilo se torna rotineiro. Ele cansa daquilo e cai fora.
Então, algumas empresas desenvolveram um sistema de gamificação. O cara, quando atinge um certo nível, ele ganha uma bonificação para ir para o próximo nível. E aí ele vai criar as características de desafio e vai trazer resultados que a empresa nem esperava, que é como se ele estivesse jogando videogame. Ele vai trazer os resultados que a empresa muitas vezes nem esperava, vai ser bonificado e ele vai permanecer na empresa. Show. Show de bola a ideia. Então, na verdade, assim, é como se adaptar às novas ideias, é como se adaptar a essa nova geração. Não é uma sociedade que está perdida. Muita gente traz essa ideia e está perdendo dinheiro. Porque quando você trabalha com essas pessoas, você ganha muito dinheiro. Eu, por exemplo, tenho clientes na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e eu comecei com um jovem que não conversava com a mãe, é intrigado do irmão, que foi logo depois assassinado pelo tráfico de drogas, era brigado com o pai, tinha saído da escola técnica que estava fazendo ciências da computação e, consequentemente, não queria mais saber de Deus. E nós iniciamos um trabalho, esse cara voltou para a igreja, voltou a estudar, reatou o relacionamento com a mãe, com a irmã e com o pai, porque o irmão dele já tinha morrido no tráfico de drogas, e ele influenciou vários outros jovens que hoje fazem parte de um grupo que estão desenvolvendo bons negócios através de ideias jovens e ideias inovadoras através da internet, e estão criando o seu próprio clube, estão ganhando dinheiro e estão me pagando para prestar serviço para eles. Show. Então, Show de bola. na realidade, é você identificar essas oportunidades. Acho que o primeiro passo é esse, né? Eu acho que uma vez eu fiz uma análise de perfil próprio minha e identifiquei em mim uma coisa. Eu não consigo, eu sou muito, sei lá, eu não consigo ser monótono. A ponto é o seguinte, eu trabalhei para 2 empresas, 3 empresas, na verdade, como carteira assinada. E eu ia ali e, tipo, era aquela mesma rotina. Sair de casa às 6 horas da manhã, chegar na empresa de 7, trabalhar até meio-dia, ir para casa, voltar, almoçar, trabalhar de novo, sair de 6. E no outro dia a mesma coisa. E eu pedi para sair da primeira com 3 meses, da segunda com 6 meses e da terceira eu acho que eu só durei 45 dias, pedi para sair. Porque eu não conseguia ter aquela mesma rotina diariamente. Eu disse, não dá para mim. Não é, o meu perfil não é esse. Eu prefiro estar assim, viver a interrogação do empreendedor. Essa interrogação de não saber quanto você vai ganhar, de não saber para onde você vai hoje, para onde você vai amanhã, e tudo ali você vai começar a criar. Eu percebi que eu tinha essa situação própria minha mesmo. E assim, eu disse, não, vou montar meu próprio negócio. Se eu vou ganhar 10, se eu vou ganhar 20, ou se eu vou ganhar um salário, se eu vou passar do salário que eu ganhava lá, eu não sei. Agora, o meu perfil não é esse. Perfeito. E você falou bem, o seu perfil. Eu admiro pessoas que conseguem fazer. Eu admiro pessoas que, tipo, passam a vida inteira, o cara consegue trabalhar 25 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, e ali, bicho, eu tiro o chapéu, mas eu não sou assim. Eu não consigo. Eu estou sempre projetando algo novo, querendo... Eu já fiz, eu acho que umas 4 ou 5 coisas. 3 ou 4 deram errado. É porque provavelmente seu perfil é caracterizado como dominante, cientificamente como dominante. E o dominante, ele gosta de desafios. Então, o que você não conseguia conquistar, o que você não conseguia encontrar dentro da empresa que você trabalhava, fazendo a mesma coisa todos os dias e obtendo os mesmos resultados, até porque é um absurdo e tem pessoas que acreditam nisso, todos os dias fazem as mesmas coisas e esperam resultados diferentes. Não tem. Isso é uma aberração. Não tem como você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Isso é uma aberração. Então, você conseguiu perceber, através do seu perfil, que começava a lhe incomodar, né? Você não conseguia conquistar coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. E outra coisa, aquilo não era desafiante para você. Aquilo era rotineiro. E você precisa de desafio. O dominante, ele respira desafio. Sabe aquele tipo de cara que você diz assim, a mulher chega para ele e diz assim, amor, a torneira da pia está quebrada. Amor? Ele já foi comprar a torneira, ele já está chegando, já está indo para a pia para trocar. Show. Entende? Então, assim, por isso que é interessante essas duas coisas que você colocou aí, quando você diz assim, muita gente não quer investir no conhecimento, no desenvolvimento, né? Inclusive, tem pessoas que nem sabem quanto custa, nem sabem como é que funciona, e quando você diz o preço assim, diz, é caro. O cara nem parou para analisar primeiro o seguinte, é caro baseado com que profissional?
Você comparou o meu preço com o preço de que profissional? Esse é o primeiro ponto. Então você não pode dizer que é caro porque você não procura outros profissionais que trabalham na mesma área, com a mesma qualidade que eu trabalho, para fazer uma comparação de preço. Simplesmente dizem que é caro. O segundo ponto é, o que você precisa fazer para que realmente o seu negócio desenvolva, para que a sua vida funcione, para que as coisas deem certo? Custa quanto? Quanto você tem perdido por não ter buscado esse conhecimento, por não ter buscado ajuda, por não ter encontrado a raiz do problema? Quanto você tem perdido? Quantas vezes você quebrou? Quantas vezes você teve que recomeçar? Você é o tipo da pessoa que vive numa gangorra, está bem, depois cai, está bem, depois cai, e vive recomeçando e acha que é um herói? Nenhum herói é feito por recomeço. O herói ele é feito pela determinação de ser constante no seu ato de progredir. Esse é o verdadeiro herói. Mas aquele cara que vive recomeçando acha inclusive lindo e cria uma historinha, né? Isso se torna uma piada e essa piada vai engolindo ele. Porque existe a historinha verdadeira, a historinha mentirosa e a historinha, como é que diz, cômica, né? E aí ele cria essa piada de que ele é um verdadeiro herói, que está sempre recomeçando. Não tem problema não, se eu quebrar eu começo de novo. E o cara nunca consegue se equilibrar. E ele não percebe que isso traz emoções negativas, não só para ele, como para os filhos dele, para a esposa dele. E às vezes o cara vive nessa guerra toda e vê nos filhos uma fraqueza e não entende. Entendeu? E os filhos dele começam a percorrer caminhos totalmente tortuosos, diferentes do que ele gostaria que ele percorresse, e não entende por quê. Simplesmente porque foi esse caminho que você mostrou para os seus filhos. E existe uma máxima. Se você perguntar à maioria dos empresários por que eles trabalham, eles vão dizer, eu trabalho para oferecer para minha família aquilo que eu não tive. Eu trabalho para oferecer conforto para minha família. Eu trabalho pelos meus filhos. Eu trabalho pela minha família. Ok, agora quanto tempo de qualidade e quantidade você está dedicando aos seus filhos e à sua família? Show. Normalmente muito pouco. Normalmente muito pouco, né? Aí adianta você ter uma empresa vitoriosa com uma família derrotada? E aí faz sentido o que você disse? Não existe congruência, está faltando congruência. Você está dizendo uma coisa, mas você está vivendo outra. Eu trabalho pela minha família, só que eu não tenho família. Eu não me entendo com a minha esposa, os meus filhos não conversam comigo, eu chego em casa, vou para frente da televisão, os meus filhos estão na frente de um celular, a gente não janta junto, a gente não conversa sobre nada, a gente não planeja junto, e aí você continua dizendo que está trabalhando pela família para deixar o quê? Só dinheiro? E você tem convicção que esse dinheiro vai ser bom? Quantas pessoas, quantos filhos não herdaram verdadeiras fortunas e foi exatamente aí que se perderam? Foi exatamente nisso que se perderam. Show. Acho que eu me lembro do episódio de seu Zé Livino que ele falou justamente isso, né? Eu acho que a gente fez até um dos cortes baseado nessa fala dele, que ele disse o seguinte, ele disse que tem lá a quantidade de net e tudo, e ele pratica muito colocar todos eles dentro da empresa. Ele disse que é o seguinte, porque a partir do momento que eles souberem o quanto é difícil ganhar, eles vão saber também como gastar. Perfeito. Né? Então, acho que hoje uma máxima é justamente essa, que o pessoal, principalmente empresário, principalmente aqueles que estão começando, porque assim, exige muito da pessoa, né? Exige muito tempo, muita dedicação, muita força de vontade, e você se doa tanto ali, muitas das vezes esquece de casa. E de repente estoura a bomba e você não sabe por quê. Na verdade, você causou, mas Sim. não sabe o porquê. Sim. Então, é muito importante essa parte. Agora, para a gente finalizar, Oswaldo, o nosso tempo já foi aqui, deixa só eu agradecer os patrocinadores mais uma vez. Quero agradecer a EB Projetos em Gesso. Quero agradecer a Alessandra Lima Arquitetura e Interiores. Quero agradecer também ao Poder das Milhas. Quero agradecer ao Grupo Coringa, Pério Caiba Bairro Planejado. Quero agradecer a construtora Freedom. Quero agradecer também a Nelson Filho, construtora. A todos vocês que têm nos apoiado. Quero agradecer a você que está acompanhando esse episódio. Quero lhe pedir, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso colabora bastante com a gente. Se você quiser acompanhar esse episódio também pelo Spotify, é só ir lá na nossa plataforma do Instagram, clicar ali no link do Spotify, você já vai ser direcionado e acompanha esse episódio todinho lá no Spotify também. Quero agradecer a todos vocês que têm apoiado, compartilhado os cortes do Instagram, que têm compartilhado os cortes no TikTok, a todos vocês que têm feito parte desse projeto. A gente recebeu hoje aqui
seu José Oswaldo, que é Master Coach Integral Sistêmico, analista de perfil comportamental, conselheiro familiar, consultor administrativo, tem MBA também em neurolinguística, ou seja, uma pessoa aqui da nossa terra de Arapiraca que tem toda essa capacidade. A gente fala muito das pessoas de fora, fala muito das pessoas do sul, das pessoas de outros estados e esquece que aqui em Arapiraca a gente também tem muita gente boa, tem muito empreendedor bom, tem muita pessoa bem informada e que tem capacidade de passar essas informações. Senhor, voltei para o senhor. Oswaldo, para a gente finalizar, o senhor tem aí 3, 4 minutos para falar algo que o senhor queira passar, um agradecimento, deixar uma mensagem para alguém ou até falar algo em cima da neurolinguística, daquilo que o senhor queira expressar. Eu sou casado há 28 anos, tenho 2 filhos, né? O meu filho é dono de 3 empresas, é empresário. Minha esposa também tem 3 empresas, né? 3 lojas. A minha filha está iniciando no ramo de negócios pela internet, né, que é o mundo digital, e consequentemente, assim, eu fui um dos caras que precisei entender uma coisa bem simples para que tudo pudesse mudar na minha vida. Quando eu comecei a estudar neurolinguística, comecei a estudar coaching integral sistêmico e neurociência, eu tinha a noção, eu tinha a ideia de que era preciso mudar as pessoas para que o meu mundo se tornasse melhor. E eu, durante muito tempo, tentei mudar o comportamento da minha esposa, dos meus filhos, e, consequentemente, não consegui entender que o meu comportamento é que estava equivocado. E aí, consequentemente, foi quando a chave virou e eu pude perceber que eu precisava mudar para que eles mudassem. E foi assim que aconteceu. Hoje eu tenho, graças a Deus, um casamento que eu posso dizer que é perfeito. Porque eu entendi que você precisa ser a mudança que você espera ver no mundo. Show de bola. Seu Oswaldo, quero agradecer demais a participação do senhor hoje aqui. Agradeço a oportunidade. Quero agradecer pelo senhor ter vindo aqui e ter tirado tanta dúvida, né? Coisas que a gente muitas das vezes passa desapercebido, coisinhas assim que a gente às vezes nem percebe, mas que é muito importante. Tanto quanto o senhor falou da questão familiar em si, sim, da questão empresarial, dessa questão de esse trabalho importantíssimo que tem o coach, né? Como o senhor frisou, o coach ele não é um psicólogo. Não. Mas através desses estudos, através dessa análise de perfil, como o senhor mesmo citou, consegue ajudar, né? Consegue muitas das vezes fazer com que a pessoa comece a desenvolver o verdadeiro potencial dela. Tem gente que tem um poder potencial tão grande e muitas das vezes está ali escondido, está guardado. Sim. A pessoa muitas das vezes não consegue nem perceber que ela mesma tem esse potencial. Então, eu quero agradecer o senhor por ter vindo aqui. E só para como que as pessoas encontram o senhor, se tem algum contato, a rede social do senhor. Sim. Tem o meu WhatsApp, que é 87, prefixo, porque nós temos empresa em Pernambuco e o WhatsApp está conectado a esse plano da empresa. 87996681818. O meu Instagram é joseoswaldo.om, tá? Então, e no caso, o seucoach.jo é o meu Facebook. Show. O senhor é vinculado a uma empresa de coaches, salvo engano, Febracis, na verdade, é onde eu me formei, né, onde fiz a minha formação. Inclusive, eles estão trazendo um treinamento espetacular de 3 dias, que vai acontecer no SESC Senai. As inscrições já estão bem avançadas, tem poucas vagas, mas é um evento que acontece a nível mundial e pela primeira vez vai acontecer em Arapiraca. Aqui em Arapiraca? Aqui em Arapiraca. No Senai, é? No SESC Senai. Eu vou mandar para você, qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo, tá? Para fazer receber uma sessão gratuita, sem compromisso nenhum, sem absolutamente nenhum compromisso. Eu ofereço, através de podcast, só dizer que me viu aqui no podcast, eu vou oferecer para os espectadores do podcast essa sessão inteiramente gratuita. Pronto, tá? Show de bola. Seu Oswaldo, muito obrigado por ter vindo, viu? Deus continue abençoando a vida do senhor. Eu quem agradeço. Sempre que a gente
puder voltar aqui mais uma vez, a gente vai voltar aqui para gravar mais um episódio fantástico como esse. Quero agradecer a você de casa que acompanhou esse episódio. Esse é o hashtag 22 já do Solográtia. Quero agradecer demais a vocês que têm colaborado com esse trabalho, compartilhado. Quero agradecer também ao meu amigo Jean, que está aqui nos bastidores trabalhando, ali o João, né? O João, nós fizemos a análise do perfil do João hoje aqui, ao vivo. Pessoal, quero agradecer demais, tá? Até a próxima, fiquem com Deus.